Ó, o meu objetivo aqui é não denegrir nenhuma imagem de igreja e nem se levantar contra nenhuma denominação, nem algum líder eclesiástico. E se esclarecer que muitas pessoas às vezes são enganadas porque não pegam na Bíblia. Elas não têm contato com as Escrituras Sagradas. Elas só ouvem uma voz. A Igreja Universal, para mim, foi muito bom. Ótimo. Foi lá que eu aprendi muita coisa. Foi lá que eu fui ensinada. Agradeço a todos os pastores que me ensinaram. E até hoje eu não vi nenhuma denominação que se compara com o trabalho que foi feito dessa denominação. Porque um trabalho excelente, onde o próprio religioso foi desmascarado através dessa denominação, que muitos pais de santo, mães de santos se converteram. Mas o que eu quero esclarecer, que no início essa igreja não tinha outra para ser melhor. Realmente foi a melhor. Mas o que eu quero que as pessoas entendam, que não é porque a igreja, ela ensinou, ela trabalhou com o processo de libertação. É lógico que quem cura é Jesus, não é o homem. O homem é só um instrumento na mão dele. Mas foi lá que muitas pessoas se libertaram. Mas isso não dá o direito da igreja fazer tudo aquilo que a liderança quer. Porque a cura, o milagre, não vai levar ninguém à salvação. E sim, o que vai levar à salvação é as Escrituras. A vida dos membros da igreja tem que estar baseada nas Escrituras Sagradas. Eu vejo os comentários, por que está saindo tantos pastores. Agora, ultimamente, o pastor que eu trabalhei com ele fez um excelente trabalho, Bispo Edson. Eu conheço ele, conheço o caráter dele, porque eu trabalhei com ele. Excelente homem de Deus. E muitas pessoas às vezes estão até criticando. Mas só qual é a razão por que está saindo tantos pastores dessa denominação? Porque as pessoas sabem que a gente não pode ser cúmplice do pecado dessas pessoas. Porque se você estiver ali apoiando, você está pecando. Porque muitos estão ali por causa do salário. Tem bispo lá que ganha mais de 50 mil, 100 mil por mês. Tu acha que ele vai largar essa tetinha? Só que ele se esquece que a salvação deles está em risco. Olha o que a Bíblia diz aqui, dos pecados que essa dominação está. Por exemplo, a liderança lá, ela apoia o aborto. No livro de Êxodo está escrito, não matarás. Já está contra a Bíblia. A dominação faz fogueira santa de 6 em 6 meses. Aonde está escrito fogueira santa? A arca está escrita em Jeremias 3,14, que nunca mais, não é nem para se lembrar dela. E quantos líderes dessa dominação estão colocando a arca em cima do altar e incentivando as pessoas até largar uma oferta ali dentro. Sacrifício de fogueira santa não existe. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6,
diz que Deus não quer sacrifício, e sim obediência, misericórdia e obediência. O problema é que as pessoas não pegam as escrituras sagradas e depois ficam criticando. Ah, ele ficou 30 e poucos anos lá, agora que ele foi ver que a igreja era ruim. Não é nada disso, meu irmão, minha irmã. É que a pessoa não pode compartilhar com o pecado dos outros. Como é que você vai ficar dentro de uma denominação incentivando o pecado? Porque aí até a salvação desse pastor que está concordando com essas coisas antibíblicas está em risco. Por exemplo, excepção de pessoas. Pastor lá tem que ter idade mínima. No livro de Samuel, diz assim, no livro de Samuel 15, versículo 7, o Senhor disse a Samuel: eu não atendo por aparência, nem por altura, nem por estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. É outro pecado, a excepção de pessoas é outro pecado. Antes da pessoa criticar, desse aí saiu, vai abrir uma igreja, o diabo quer que a pessoa saia de lá e fique no mundo. Daí ele pode matar. Se não tem mais a proteção de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que sai da presença de Deus fica com 7 diabos, 7 demônios. É isso que o magoadinho lá, o perturbado lá na internet, alega que ele tem que sair de lá e não abrir igreja, que o diabo quer matar. É outra ignorância. Como é que a pessoa vai sair de lá e vai ficar no mundo? O diabo quer que a pessoa saia do mundo e fica nos bailão tomando cachaça. Esse é o objetivo de Satanás. Se a pessoa saiu dali, ela saiu de uma placa, mas não saiu da presença de Deus, ela pode fazer um trabalho, uma dominação que ela quiser. Então aqui está todos os pecados, o porquê que as pessoas estão saindo. No livro de Timóteo, capítulo 2, fala que o pastor não pode se envolver com coisas da vida, não pode ter empresa no nome dele, não pode ter banco, não pode ter hospital, não pode ter nada. Ele tem que estar sempre na obra de Deus. Ele não pode ter uma televisão para colocar a fazenda lá com aquelas mulheres pesadas, pelada, prostituição. O pastor, que ele é de Deus, ele vê aquilo ali e tem que cair fora. Porque senão ele vai ficar compartilhando aquele pecado. Como diz lá em Efésios 5:11, condenar esse pecado. Olha que a Bíblia diz aqui no livro de Colossenses, diz assim: disso isso para que ninguém vos engane. Colossenses capítulo 2 diz: digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, tá? Persuasivas. Sabe o que é a palavra persuasiva? É a palavra que convence a pessoa que esse líder aí está certo. Quer dizer, não quer que a pessoa tenha outra opinião, e sim, somente aquilo ali que o líder está mandando fazer. É como, você me perdoa a expressão da palavra, é como o cavalo que tem aquela viseira lá que ele só pode olhar só para frente. Ele não pode olhar para o outro lado. Só por isso existe um cavalo que tem aquela viseira. Entendeu? A palavra persuasiva é convencer a pessoa a se manter ali naquele lugar, aceitando os pecados daquela liderança. Entendeu? Por isso que as pessoas que não pegam nas escrituras criticam. Ah, ele levou 30 anos para sair de lá. Mas vejam o que eles estão fazendo, meu amigo. Isso é tudo antibíblico.
Tu sabe que aqui diz mais, tenha cuidado para que ninguém te faça presa nesse lugar, por meio de filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens. Eles querem fazer a lei de Deus e não a Bíblia. Eles querem fazer o que tu quer, que eles querem lá, tá? Como um pai e uma mãe não têm direito de ter um filho, lá não pode ter filho. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Hein? Então, o que leva a liderança a se perder, existe só uma coisa. É aquela palavra que está em Timóteo 6,10. O amor no dinheiro. Timóteo 6,10 diz: alguns se desviaram da fé pela cobiça pelo dinheiro. Por isso que está aparecendo os escândalos e muitos pastores estão saindo dessa dominação. Porque no momento que começou a entrar dinheiro demais, a própria Bíblia diz, quando começa a entrar muito dinheiro, a pessoa perde o foco. Ela fica profano. Profano é o quê? O que é profano? Não respeita as coisas de Deus, não respeita mais as Escrituras. O amor no dinheiro, muitos se desviaram da fé, foi o que eles fizeram aí. Eles não estão mais na fé bíblica. A cobiça por dinheiro é a raiz de todo o mal e traz escândalo e às vezes até problema de saúde. É o que a Bíblia está falando em Timóteo 6. E a Bíblia diz mais aqui, no livro de Timóteo, capítulo 2 Timóteo 2, versículo 4. Ninguém se envolve, se embaraça com o negócio dessa vida. Que Deus quer que a pessoa venha agradar a Ele. Que diz, a fim de agradar aquele que chamou para a obra. O pastor, ele não pode estar envolvido com banco, com empresa, com outras coisas. Ele tem que estar envolvido somente dentro da igreja, no Evangelho. Está aí, meu amigo, minha amiga, a razão por que está saindo tantos pastores, porque eles não querem mais compartilhar o pecado. O diabo quer que as pessoas fiquem ali, como um cavalo, olhando só para aquilo ali, só o pecado. Você, meu amigo, minha amiga, que está criticando esses líderes que saem, e abre a igreja, você tem que conhecer a Escritura, tá? Você conhece placa de igreja, não é a placa que vai te salvar, é a palavra de Deus, o Senhor Jesus, o autor da fé. Que Deus continue abençoando todos em nome de Jesus.